Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quem achou, diga amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Repita comigo essa frase aqui. Os mundos foram criados pela palavra. Diga comigo, criado pela palavra. Criados pela palavra. Diga comigo, a palavra cria. Somente a palavra cria. Diga comigo, a palavra tem poder para criar. Nós precisamos entender, irmãos, que o reino de Deus funciona baseado em leis. E muitas vezes nós entramos em crise. São crises e mais crises. E porquês, e por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo isso, por que não está acontecendo isso, por que Deus parece que me deixou, por que as minhas finanças estão assim, por que minha saúde está assim, por que a minha família está assim. E muitas vezes nós entramos numa crise e nós olhamos para Deus e no nosso coração nós dizemos para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo comigo? O Senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui esperando o Senhor fazer alguma coisa por mim. Quantos concordam que existe, principalmente nos momentos de luto, de tribulação, de dor, de caos, existe no nosso coração uma expectativa de que Deus se mova para fazer algo por nós? Levante a mão. Claro, isso é comum, isso é normal. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus já nos entregou instrumentos. Deus já nos deu poder para mudar qualquer circunstância na nossa vida. Oi? Uai. Então diga para o teu irmão: Deus já te deu tudo para mudar o caos da sua vida. Deus me mostrou algo muito interessante aqui em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E não se esqueça do que nós lemos lá em Hebreus. Os mundos foram criados pela palavra. Enquanto você abre aí, diga: os mundos foram criados pela palavra. Deus está nos treinando. Deus está nos treinando a viver pela fé. Deus está nos treinando para reinar. Deus está nos treinando para aprender a viver no reino de Deus. A questão é que nós nascemos no mundo, vivemos no mundo, crescemos no mundo, aprendemos as coisas, aprendemos a fazer as coisas, aprendemos a resolver as coisas como o mundo resolve. Aprendemos a solucionar as coisas como o mundo soluciona. Mas o reino de Deus não funciona como o mundo funciona. O reino de Deus não funciona como o mundo natural funciona. O reino de Deus funciona como Deus estabeleceu. E nós pensamos assim: olha, se Deus estivesse no meu lugar, Senhor, o Senhor não está vendo a bagunça que está a minha vida? O Senhor não está vendo a tribulação que eu estou passando? O Senhor não está vendo o problema que eu tenho na minha casa? O Senhor não está vendo, Senhor?
Só que Deus passou pela mesma coisa, querido. Aqui em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra se tornou sem forma e vazia, porque essa é a tradução correta aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra e olhou e estava tudo perfeito. Estava indo tudo bem, pastor Geraldo. Sabe aquele dia que você olha assim na sua vida e você fez tudo direitinho? E quando a gente entra em crise com os problemas da nossa vida, a gente diz assim, mas eu fiz tudo direitinho, mas eu fiz tudo certo. Querido, ainda que você fez tudo direitinho e fez certo, deixa eu te dizer uma coisa. O dia mau vem para todos. A tribulação vem para todos nós. Deus criou o céu e a terra. E logo em seguida, quando Deus olhou, a terra já estava sem forma e vazia. Então o Deus aqui passou pela mesma coisa que nós passamos todos os dias. De repente, a nossa família vai tudo bem. Mas num belo dia, você pega um diagnóstico. E um diagnóstico que parece que derruba tudo. Parece que as trevas chegam. Então eu quero te dizer que isso é normal. Fala para o teu irmão, Jesus já previu que você iria passar por isso. Ele mesmo disse que nós passaríamos por aflições. Ele mesmo disse que nós teríamos tribulações. Ele mesmo disse que a nossa fé seria provada. Então fala para o teu irmão, não se assuste se a sua fé está sendo provada. Ou se algum caos chegar aí em alguma área da tua vida. Fala para a pessoa do teu lado, tem solução. Amém? Aqui diz assim, verso 3. E disse Deus. Isso aqui para mim, irmãos, o Espírito Santo trouxe no meu coração de maneira muito forte. Quando Deus viu um caos. Quando Deus olhou e viu que tudo que Ele havia construído, tudo que Ele havia feito, toda a beleza da terra, toda a perfeição, tudo havia se tornado em caos. A Bíblia diz que quando Deus viu tudo aquilo, todo aquele caos, Deus começou a murmurar. Então Deus viu aquele caos, pôs a mão na cabeça e disse, e agora? Quando Deus viu trevas, Ele disse, e agora não tem jeito mais. E Deus começou a reclamar, foi isso? Ele começou a chorar, foi isso? E Ele começou a jogar a culpa em alguém, foi isso? Fala para o teu irmão, você não faz isso não, né, irmão? Você não sai procurando a culpa de quem não, né? Você não sai procurando alguém para jogar a culpa não, né? Fala para o teu irmão, isso não traz solução. Aqui está escrito que Deus fez uma coisa. Disse Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Repete isso. Quando Deus viu o caos, o que Ele fez? Disse Deus. Eu tenho visto, querido, que o maior problema da nossa vida realmente é a nossa língua. A nossa língua destrói a nossa alma. A nossa língua destrói a fé de quem está do nosso lado. A nossa língua traz desânimo para a nossa alma. Então eu tenho visto o seguinte, que a primeira coisa que você tem que fazer para vencer em qualquer área da tua vida é, e disse Geraldo, e disse Rafael,
E quando Luiz esteve na frente daquele caos, e disse Luiz: é isso que tem que estar escrito também ao seu respeito. Porque não existe outra maneira de mudar. Não existe outra maneira de criar. Em Tiago está escrito assim, que o homem que domina sua língua é varão perfeito. O homem que domina sua língua é varão perfeito. Repete comigo, o homem que domina sua língua é varão perfeito. Vai comigo para Provérbios. Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 4. Quem achou? Diga amém. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O que é uma língua enganosa? Engano é tudo que não é verdade. Tudo que não é verdade é engano. Muitas vezes nós pensamos que engano é algo assim, aquela coisa tenebrosa, horrorosa, aquela coisa. Engano é tudo que não é verdade. Se eu disser, estou doente, vou morrer, essa doença não tem cura, isso é uma verdade ou isso é um engano? Isso é uma verdade ou isso é um engano? Então a língua enganosa esmaga o espírito. Então, querido, se você está de frente a um caos, se você está de frente a qualquer situação na sua vida, que está totalmente contrária à promessa, totalmente contrária à palavra de Deus, você tem que fazer uma coisa. A Bíblia diz que Abraão não duvidou de Deus. Abraão creu em Deus. Abraão não duvidou, estando certíssimo que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A Bíblia diz que Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido de 100 anos. Imagine Abraão com a promessa, você vai ser pai. Olhava para ele, 100 anos. Olhava para Sara, velha. E todos os dias, quando ele acordava, o que ele via? Velhice. E muitas vezes, irmãos, nós passamos a mesma coisa. Na verdade, não se estranhe. Tudo que você passa, Deus já passou, Jesus passou, Abraão passou, Davi passou, Sansão passou, Raabe passou. Fala para o teu irmão, você não é a primeira a passar por isso. Uma das histórias que mais me impressiona, irmãos, é a história de Raabe. Raabe teve uma palavra de Deus. Deus falou para Raabe assim, fica dentro da sua casa. E se você ficar dentro da sua casa, você não vai morrer. E toda a sua família, se ela estiver dentro da sua casa, ela também não vai morrer. E aí o mesmo Deus que falou, fica na sua casa, disse para o povo de Israel, rodeia a cidade e toca a trombeta. Quando vocês tocarem a trombeta, o muro vai cair. Aonde estava a casa que Deus falou que não ia cair? Quem já leu a Bíblia lá? Aonde estava a casa que Deus falou, olha, Raabe, a sua casa não vai cair. E Deus virou para Josué, o muro vai cair. Deus disse. Como você se sentiria no lugar de Raabe? O que você faria no lugar de Raabe? Raabe, você está louca? Você não ouviu falar? Está todo mundo aí falando que o muro vai cair.
Não, mas Deus falou para mim ficar aqui. Não, mas o muro vai cair. Deus falou que o muro vai cair, mas Ele falou que é para mim ficar aqui. Fé, irmãos, fé é permanecer no que Deus disse. Fé é permanecer no que está escrito. Não importa mais nada. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmão, se você quer viver no sobrenatural, se você quer viver na fé, você tem que tirar os seus olhos do corpo velho. Você tem que tirar os seus olhos das circunstâncias. Tudo dizia para Abraão: você é velho, estéril, a sua mulher não tem menstruação mais, você nem dorme mais com a sua mulher. Como que essa mulher vai ter um filho? E muitas vezes nós estamos em determinadas situações que tudo diz não. Tudo diz, não dá. Tudo diz, já era. Sabe, irmãos, se nós não vivemos uma vida pela fé, de que adianta a fé que a gente prega? A gente acostuma com o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho. E viver o Evangelho, irmãos, é experimentar o Evangelho. E não há outra maneira de experimentar o Evangelho se nós não permanecermos na fé. E não existe vitória sem guerra. Não existe vencedor sem batalha. Então nós temos que parar, querido. Você está na guerra, se alegre. Oportunidade da sua vitória, oportunidade do seu testemunho. Os maiores testemunhos que eu tenho para contar de que o Evangelho realmente funciona foi na guerra, foi na dor, foi no choro. Nos momentos, irmãos, onde o Evangelho mais operou miraculosamente na minha vida, foi nos momentos onde não havia saída. Foi nos momentos, Geraldo, quando falava assim, não dá. Não tem jeito. Foi quando o médico me disse assim, olha, você vai morrer. Então, se você está vivendo qualquer momento assim, querido, faz como Abraão. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé, abrindo a boca e dando glória a Deus. Levante a sua mão aí e fala, glória a Deus. Porque eu estou certíssima que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Levanta a sua mão aí e dê glória a Deus. Faça como Abraão, eu estou certa que a promessa vai cumprir. E o que Deus falou, vai cumprir. E a promessa virá. Porque Deus é poderoso para cumprir. A língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Capítulo 13, verso 2. Do fruto da boca do homem come o bem. Capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Capítulo 12, verso 18. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Na verdade, amados, Deus criou o céu e a terra e as estrelas e o mar, todos os animais. Deus criou todas as coisas, dizendo. Sabe quantas vezes Deus disse em Gênesis capítulo 1? Eu anotei aqui na minha Bíblia. Quando Deus olhou para aquele caos, a Bíblia diz que Deus disse 12 vezes. No verso 3, e disse Deus. No verso 6, e disse Deus. Verso 9, disse Deus. Verso 11. Estou em Gênesis 1, tá bom? E disse Deus. Verso 14, e disse Deus, haja luminares. Verso 18. Verso 20. E disse Deus, produza as águas. Verso 22. Deus disse,
E Deus nos abençoou dizendo, frutificai. Verso 24, e disse Deus. Verso 26, e disse Deus. Verso 28, lhes disse, e Deus lhes disse. Verso 29, e disse Deus ainda. E aí no capítulo 2, no verso 18, Deus fez a sua obra-prima também dizendo. Olha aí para você ver na sua Bíblia. Capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor, não é bom que um homem esteja só. Fala para a irmã, para o irmão amado. Querido, vá dizendo. A minha esposa é uma bênção. O meu marido será uma bênção. O Senhor já me deu a minha Rebeca, o meu Isaac. Vá dizendo. Amém? Diga para o teu irmão, mude a sua vida. Crie coisas na sua vida dizendo. A questão é que na terra, a vida humana, a vida natural é assim. Eu vejo e eu digo, certo? Eu vejo essa água nesse copo, então eu digo, tem uma água nesse copo. Só que no reino do Espírito as coisas não funcionam assim. E aí onde a nossa alma entra em conflito, o nosso psique não aceita. A Bíblia diz que as coisas espirituais são loucura para o psique humano. É mistério para o psique humano. Porque no reino do Espírito eu digo, depois eu vejo. Olha o que está escrito aqui no capítulo 1 de Gênesis. No verso 3 está escrito, e disse Deus. E no verso 4, o que aconteceu depois que Deus disse? Digam bem alto, igreja, no verso 4, acompanhe na sua Bíblia. No verso 3, e disse, e no verso 4? No verso 4? Fala para o teu irmão, uai, você quer ver antes de dizer? Primeiro Deus disse, depois Deus viu. A questão é que nós vemos e dizemos. Nós sentimos e dizemos. Nós ouvimos a notícia e dizemos. Deus não. Deus viu o caos, Deus disse. Depois Deus viu. Deus disse 12 vezes e Deus viu 7 vezes. Olha que coisa incrível. 12 na Bíblia fala de governo. E o Senhor diz que nós iríamos reinar. Nós vamos reinar através da palavra. Deus disse 12 vezes e Deus reinou. E Deus viu tudo perfeito 7 vezes. 7 fala da perfeição. Fala para o teu irmão, se você quer uma vida perfeita, governe dizendo. Irmãos, esse é o princípio elementar da fé. Aquele que não diz, ainda não creu. Aquele que crê diz. Se a sua boca ainda não diz exatamente o que Deus diz, você ainda não creu. Porque a partir do momento que você se firmar na fé e no seu coração ter a convicção, você vai dizer. Pastora, mas sabe, quando a gente sente, eu quero te ensinar uma coisa aqui. O homem espiritual ignora o que sente, ignora o que vê, ignora o que ouve, as notícias, na rodinha, ignora. O homem espiritual diz. E quando diz, sabe o que acontece quando diz? Vai comigo para Marcos 4 para a gente terminar. Marcos, capítulo 4.
Eu não sei vocês, irmãos, mas toda a luta do Espírito dentro de mim é para dominar a minha boca. Porque hoje eu tenho convicção que tudo que eu vivo é fruto da minha boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Come do seu fruto o que bem a utiliza. Aqui em Marcos capítulo 4, o Senhor ensina na parábola da semente. Quantos aqui já leram na palavra, toda a parábola do semeador? Todo mundo aqui conhece? Sim, né? O Senhor nos ensinou a respeito de plantar semente. E aqui, eu não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo, que está curto, mas em Marcos capítulo 4, ele diz que um semeador saiu a semear. E ele semeou a boa semente em vários tipos de terreno. E aqui ele diz assim, verso 14, Marcos capítulo 4, verso 14. O que semeia, semeia a palavra. Então diga comigo assim, tudo que eu digo, toda palavra é uma semente. Diga, palavras são sementes. Diga, o reino de Deus é uma grande lavoura. E a minha boca, uma grande matraca. Quem lembra da matraca? Não é possível que é só eu aqui que lembro, né, gente? Quem sabe o que é matraca? Matraca, eu me lembro quando eu era criança, que eu ia para a fazenda, o meu avô, minha avó, tinha ali uma matraca. Que era um aparelhinho, assim, como é que chamava aqui? É uma plantadora manual. Você colocava ali a semente, e quando você abria assim a boca, caía a semente. Então fala para o teu irmão, abre a matraca só para colocar a boa semente. Então, olha que ditado maravilhoso. Fecha a matraca. Oh, é incrível isso, gente. Tem gente aqui que Deus está desesperado para abençoar. Deus está desesperado para transformar a sua vida. Deus está assim doido, né? Me entenda que eu digo de doido. Mas Deus, Ele não está aguentando mais de vontade mudar a sua vida. Mas todo o problema está mudar sua matraca. Porque o que nós dizemos cura o nosso corpo ou adoece o nosso corpo. O que nós dizemos cura a nossa alma ou adoece a nossa alma. Agora aqui diz que o semeador semeia a palavra, e aqui diz que o terreno é o quê? Verso 15. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada onde? Nos seus corações. Então aqui, irmãos, está claro que o que nós dizemos é uma semente, e essa semente cai em um lugar em nós chamado coração. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Porque o que sai, sai do coração. Onde reside a incredulidade? No nosso coração. Aonde está aquela incredulidade que não me deixa vencer? No coração. Mas quando eu falo a palavra, essa palavra cai no meu coração incrédulo. E ela transforma o meu coração. Fala para o teu irmão, porque o teu problema não está em Deus, amado. Está aí no teu coração. Fala para outra pessoa do teu lado, o seu problema não é seu marido. Não é seu filho. Muito menos o seu patrão.
O seu pastor, nem pensar. O seu problema está aí no teu coração. Porque a fé sai do coração, como a incredulidade também sai do coração. Mas aleluia, porque aqui está escrito que quando eu falo a palavra, ela cai no meu coração. E quando ela cai no meu coração, querido, ela pode germinar, ela pode crescer e ela pode dar fruto. Aqui em Marcos capítulo 4, verso 26, acompanha na tua Bíblia, diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim. Diga bem alto comigo, o reino de Deus é assim. Diga para a pessoa do teu lado, não tema não, irmão, o reino de Deus é assim. Não adianta você querer que o reino seja diferente. Não é. O reino de Deus é assim. O reino de Deus não é como o reino do mundo. O reino de Deus não é como esse reino físico aqui. O reino de Deus é assim. Como? Como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso aqui é tão importante, irmãos, não sabendo ele como. A questão é que o reino de Deus funciona como semear e colher. Só que todos nós aqui conhecemos como funciona o semear e colher. Eu vou no meu jardim e planto ali uma semente de tomate. Eu posso esperar que no dia seguinte eu vou chegar ali e vai haver um pé de tomate, cheio de tomate? Claro que não. Existe um processo. A semente cai na terra. Existe um processo para essa semente se abrir, brotar, crescer. Esse é o processo da fé. A questão é que não existe em nós perseverança. Por isso que está escrito na Bíblia que a tribulação produz perseverança. Porque o que nós precisamos, irmãos, é de uma fé que persevera. Porque Abraão teve uma fé que perseverou. Raabe perseverou. Irmãos, imagine você, vamos voltar lá em Raabe. Imagine a trombeta tocando e o muro caindo. Imagine. E a sua casa em cima do muro. Irmãos, é muita prova de fé, né? Fala para o teu irmão, tem gente que foi mais provado na fé do que você, querido. Fica tranquilo. Essa provinha sua aí, ela está leve perto da de Raabe. Raabe ficou firme naquela casa, dentro daquela casa, mesmo quando aquele muro estava caindo. A questão, irmãos, é que o vento começa a soprar, o vento começa a tocar, a tempestade começa a vir, e aí a sua matraca abre e começa. Deus não vai vir, esqueceu de mim, o evangelho funciona, porque a palavra não funciona, aqui está escrito que eu sou curado, mas eu estou cada dia mais doente, aqui está escrito que a minha família está pior, aqui está escrito não sei o que, mas eu estou assim, mas Deus falou assim, assim, mas a minha vida está assim. Fala para o teu irmão, fecha a tua matraca. Porque tudo que você diz é uma semente. Eu fico pensando o seguinte, se nós começássemos a escrever tudo que nós dizemos, tudo que nós dizemos a respeito da igreja, tudo que nós dizemos a respeito da nossa família, tudo que nós dizemos a respeito de nós mesmos, tudo que nós dizemos a respeito dos nossos cônjuges, imagine, gente. No final da semana você vai entender tudo que acontece na sua vida. No final do mês, então, você vai dizer, ô pai, desculpa aí, viu, eu achei que a culpa era sua, descobri que é minha. Perdão aí, Jesus.
Porque, gente, a morte e a vida está no poder da tua língua. Ah, pastor, eu vim aqui no culto e você prega, o pastor prega, o pastor Geraldo fala, e eu fico cheio de fé, eu saio daqui dizendo, mas quando eu chego na minha empresa segunda-feira, é difícil dizer lá, não é? E quando eu chego em casa, é difícil dizer lá, realmente. Mas é lá que temos que dizer. Amém? Diga para o teu irmão, é dizer em todo lugar. É dizer em todo tempo. É dizer de manhã, de tarde, de noite. Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. A Bíblia diz, Abraão creu contra a esperança. Romanos capítulo 4 diz, Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança, gente. Mas se você perseverar, se você guardar a tua boca, você vai controlar a tua alma. Você vai colocar o seu psique sob domínio. Você vai colocar o seu corpo sob domínio. Você vai colocar circunstâncias sobre o domínio da palavra. E assim como Deus viu que tudo era bom, você vai olhar ao seu redor e você vai dizer também, e viu, Geraldo, tudo agora está bom. E viu, Ludmila, tudo está bom. Mas diga para o teu irmão, antes de dizer tudo está bom, você vai ter que dizer a promessa, o tempo todo, o tempo todo. Amém? Essa semana a gente vai estar compartilhando mais a respeito dessa palavra, a respeito de confissão da palavra. Amém? Diga, aquele que domina a sua língua é varão perfeito. Vamos ficar de pé? Então abra a sua boca e comece a semear a boa semente na tua vida. Ah, pastora, por que eu tenho que ficar dizendo? Um dia uma pessoa me perguntou assim, mas quando eu ensinei essa pessoa, olha, você vai ficar todos os dias levantando as mãos e dizendo, o Senhor já levou todas as minhas enfermidades. E aí eu estava ensinando essa pessoa, você vai levantar suas mãos e dizer, pelas suas feridas fomos sarados. Ele carregou as minhas doenças. Aí essa pessoa me perguntou assim, mas eu tenho que ficar falando isso para Deus? Parece que ele esqueceu. Deus jamais se esqueceu. Deus é a palavra. Quando você diz a palavra, você está arrancando a incredulidade do seu coração. Você está tratando com a incredulidade do seu coração. Você está semeando a palavra no seu corpo. Você está mudando a sua mente. Você está curando a sua alma. É a sua alma que precisa ser curada. É o seu coração que precisa crer, que precisa ficar livre de toda raiz de incredulidade. Então feche os seus olhos e comece a dizer a palavra. Diga o que você quer ver na sua casa. Não diga o que você está vendo. Diga o que você quer ver na sua empresa. Diga o que você quer ver na sua alma. Diga o que você quer ver na sua família. Diga o que você quer ver no seu pai. Diga o que você quer ver na sua mãe. Diga o que você quer ver nos seus filhos. Diga o que você quer ver na sua conta bancária. Diga o que você quer ver na sua igreja. Diga o que você quer ver. Diga o que você quer ver. Vamos passar alguns instantes dizendo o que nós vamos ver na nossa casa, amém?